se aquela sensação crônica de insatisfação, aquela impressão de que a vida nunca está totalmente resolvida, não for um defeito de fábrica? Nossa, essa é a grande pergunta, né? Sim. E se o nosso cansaço diário, ao tentar fazer as coisas darem certo, for, na verdade, a prova irrefutável de que o sistema da existência está operando exatamente como deveria? Bom, sejam muito bem-vindos a mais uma imersão profunda. Hoje o nosso foco de análise entra pelos escritos de Elder Lag. Que é uma figura muito interessante, diga-se de passagem. Muito, porque ele não se coloca como um filósofo de academia, sabe? Ele é um fotógrafo, um músico e, principalmente, um observador da essência humana. E os textos que a gente tem na mesa hoje trazem uma lente totalmente inesperada sobre a verdadeira natureza do desejo e como a nossa própria percepção, distorce a realidade ao nosso redor. Exatamente. E o cerne dessa observação dele reside num ponto que é bem desconfortável para a mente moderna. Ok, vamos desempacotar isso, porque a tese dele é bem chocante. O que é fascinante aqui é a premissa de que o desejo não é uma linha reta, nenhum destino onde a gente chega e pronto, podemos finalmente descansar. Como se fosse uma linha de chegada, né? Exato. Ele descreve o desejo como uma força em constante movimento, algo que nos atravessa, nos molda e, olha só, quase sempre nos escapa. O conflito central que estrutura a nossa experiência de vida, segundo o que ele escreve, é a tensão ininterrupta entre duas forças. O de receber e o de doar, certo? Isso mesmo. De um lado, o desejo de receber, que é tudo aquilo que a gente busca incessantemente para preencher o vazio interno. E do outro, o desejo de doar, aquilo que a gente oferece ao mundo na tentativa de justificar a nossa existência. E, espremida entre essas duas forças gigantescas, repousa a nossa capacidade de escolha. Que, vamos ser honestos, muitas vezes não é tão livre ou consciente quanto a gente gosta de acreditar, né? E é importante quem nos ouve entender por que isso importa tanto, porque muda tudo. Quando a gente compreende a mecânica desse atrito, a nossa frustração diária ganha outro contorno. Com certeza, ganha um sentido estrutural. Pensa bem, naquela promoção no trabalho ou na compra de um carro que a gente esperou muito. No momento em que o objetivo é alcançado, existe uma euforia imensa. Mas, poucos dias ou semanas depois, aquele vazio familiar retorna. Retorna exigindo um novo alvo. Sempre. Sim. E se a gente interpretar o desejo como algo que deveria ser saciado de vez, a gente passa a vida inteira sentindo que está fracassando. Mas a tese aqui propõe que o desejo simplesmente nunca foi arquitetado para ser completo. Essa lacuna não é um erro de cálculo, é um motor da estrutura toda. Perfeito. E para materializar como essa tensão opera na prática, o autor usa a mecânica das próprias profissões dele, né? A música e a fotografia. Ah, essa parte é incrível. É muito visual. Ele observa o ser humano como uma composição musical em andamento. E pensa comigo. O que torna uma música interessante não é uma harmonia contínua e perfeitinha o tempo todo. Porque uma nota tocada sem parar não é música, é só um zumbito, né? Irritante, inclusive. Exatamente, é ruído. A composição exige o atrito, exige a variação de ritmo e, mais importante ainda, as interrupções. As pausas. As pausas, as dissonâncias que criam aquela expectativa em quem está ouvindo. As melodias que compõem a nossa trajetória de vida prometem um sentido de resolução, mas elas carregam na essência delas uma inquietação estrutural. O que nos leva diretamente para a analogia da fotografia, que deixa a mecânica ainda mais clara. É como se a vida exigisse que a gente operasse sempre no modo manual da câmera, tentando focar num objeto que está em movimento super rápido. Uma baita analogia, aliás. Porque a gente depende do nosso ISO interno, sabe que a nossa sensibilidade é tudo que acontece. A gente depende da abertura da lente, o quanto a gente está disposto a deixar o mundo exterior entrar na nossa percepção, e da velocidade também, o ritmo em que a gente processa as coisas antes que elas fujam. E o resultado dessa tentativa de captura é, invariavelmente, uma imagem com algum nível de desfoque. Sempre fica um pouco borrado. Sempre. E a mente humana costuma olhar para os próprios tropeços e falhas como se o fotógrafo, no caso nós mesmos, fosse incompetente. Mas o desfoque nessa situação surge simplesmente porque o objeto focado, que é a vida, está vivo e em movimento.
Não é um erro, é a prova do movimento. Exato. A imperfeição do nosso foco, ou aquele ruído na nossa trilha sonora interna, é o estado mais natural possível do ser humano. Essa necessidade constante de ajustar a lente o tempo todo é a assinatura de que o indivíduo está vivo. O desejo é essa força em movimento. Mas aí isso levanta um questionamento enorme. Será que viver é exatamente essa tentativa exaustiva de ajustar o nosso som interno para algo que nunca fica totalmente certo? E mais do que isso, se a vida exige que a gente fique ajustando a sensibilidade e a exposição a cada minuto, o que acontece com a realidade em si? É aí que o texto dá aquele soco no estômago, né? Total. Porque a pergunta que ele lança é muito incômoda. Onde estamos realmente? A realidade chega até nós de forma pura, porque a gente assume que os nossos 5 sentidos são janelas completamente transparentes para o mundo. E é essa suposição que o Elder Legge desconstrói com o conceito da caixa do desejo. Os sentidos humanos, eles não operam como janelas abertas de jeito nenhum. Eles são filtros extremamente restritivos. A realidade nunca entra na nossa percepção de forma inteira. Ela chega toda fragmentada. Toda fragmentada. Ela colide com os nossos sentidos e é instantaneamente estilhaçada, traduzida e remontada na forma de imagem, som e significado. E o agravante aqui é que essa remontagem não é neutra. Ah, não mesmo. Aqui é que a coisa fica realmente interessante. Conta mais. É que tudo é moldado por um programa interno cuja única pergunta o tempo inteiro é: como isso me afeta? O que eu ganho com isso? O que eu perco? Essa é a métrica. Sim, é como se os nossos sentidos fossem um software antivírus extremamente rigoroso, ou um filtro de spam, sabe? O universo está gerando bilhões de dados complexos, a imensidão toda acontecendo, mas o nosso filtro bloqueia quase tudo e só deixa passar para nossa caixa de entrada consciente os e-mails com assunto urgente para sua sobrevivência ou benefício próprio. Nossa, maravilhosa essa comparação. O resto é deletado antes mesmo da gente saber que existia. Nós vivemos numa tradução contínua da realidade, acreditando fielmente que estamos vendo a coisa real. E a mecânica por trás desse filtro de spam existencial é o que o autor define como a força de apropriação. É o desejo de receder, que tem uma gravidade própria, puxando tudo o que existe para o centro do indivíduo. E se a gente olha para a vida através dessa lente do ganho pessoal, tudo sempre vai parecer incompleto. Porque a caixa é muito pequena, né? Muito pequena. O desejo vive dentro de uma caixa que não consegue contê-lo. Operar exclusivamente por essa força de apropriação significa que a matemática do contentamento nunca vai fechar. É, mas confesso que ouvindo isso parece um cenário super sombrio. Tipo um isolamento solitário dentro da nossa própria mente. Se estamos presos nessa caixa de percepção egoísta, nunca tocamos em nada além de nós mesmos. Só que o autor diz que há uma recusa interna em aceitar que o vazio seja tudo, não é? Como é que ocorre essa fuga da caixa? A fuga começa de um jeito muito sutil, quase invisível no início. Ele descreve o surgimento de um desejo diferente, que ele chama de ponto. Um ponto. Um ponto no coração. E esse ponto não quer possuir nada, não quer atrair nada para dentro da caixa. Ele apenas quer sair do limite. Ele busca uma ligação direta, sem filtros, com o que está além da nossa percepção de sobrevivência. Essa parte é brilhante. Demais! Porque no mundo físico, a distância é medida em espaço, né? Metros, quilômetros. Mas no plano profundo, a distância é medida por semelhança de natureza e intenção. Exato. Opostos estão incrivelmente longe, mesmo quando colados um no outro. Mas olha, isso vira a nossa compreensão de solidão de cabeça para baixo. Porque se a gente aplicar isso, 2 pessoas podem estar jantando na mesma mesa, dividindo a mesma cama, e estar separadas por galáxias inteiras se as naturezas ou intenções delas forem opostas. Uma está pensando em como tirar vantagem de alguém, a outra está imersa na dor de um amigo querendo ajudar. Fisicamente próximas, mas habitando dimensões diferentes. Isso levanta uma questão importante, porque reconfigura todas as interações humanas. Se a distância real é medida pela intenção, então as nossas alegrias, perdas e frustrações diárias deixam de ser um acaso emocional caótico. Elas viram uma linguagem, né? Uma linguagem silenciosa. A realidade empurra o ser humano não para que ele escape do mundo,
mas para que ele mude de estado e se torne compatível com aquilo que o origina. O desejo deixa de ser uma falta, um buraco, e passa a ser a ferramenta de transformação. E para compreender o quão fundamental é esse motor do desejo, a gente precisa dar um passo atrás, observar como ele se manifesta em tudo que existe, do mais simples ao mais complexo. Sim, o mapa evolutivo do desejo em 4 camadas. Isso. Começa no nível silencioso, que é uma presença mínima, quase imóvel, tipo uma semente na matéria ou um mineral. O desejo está ali segurando a estrutura da semente, mas é quase inerte. Aí o ambiente muda, vem o sol, a chuva e entramos no nível reativo. O desejo cresce, sente o tempo, cria ciclos e a necessidade de adaptação. A planta se curva em direção à luz. Ela não tem emoção, mas o desejo de preencher o vazio físico já está operando. Exato. Depois vem o nível sensível. Aqui, a coisa já distingue o que atrai e o que repele, buscando prazer e fugindo da dor. Nasce a individualidade e o comportamento, como nos animais. E, finalmente, o salto para a 4ª camada, que é a mente e emoção. A nossa camada, onde a gente tem a capacidade de pensar em camadas temporais, imaginar o futuro, lembrar o passado. O mundo passa a ser sentido por dentro. Então, o que tudo isso significa? Nós construímos sociedades, vamos para o espaço, mas um motor subjacente de toda essa complexidade mental, criando passado e futuro, é exatamente o mesmo daquela semente lá do começo. O desejo. O desejo de compreender, de controlar, de sentir e de escapar. É uma ironia poética e estrutural maravilhosa que ele aponta, porque a lógica diria que, com tanta evolução, a gente chegaria mais perto da satisfação. Mas acontece o oposto. Quanto mais o desejo cresce e evolui, mais ele se percebe como incompleto. Ele carrega a lembrança de algo inalcançável. A inteligência serve para mapear a nossa própria incompletude. E isso dói. Dói muito. Mas, sintetizando as grandes ideias aqui, a insatisfação humana não é uma falha no sistema. É o próprio funcionamento do sistema em sua capacidade máxima. É exatamente nessa fratura silenciosa do desejo que a consciência finalmente começa a despertar. Não para eliminar o desejo, né? Não, mas para ter a capacidade de percebê-lo, de observar a força de apropriação atuando. Nossa, isso é muito libertador. Porque essa jornada, através das palavras do Elder Lag, convida a gente a observar as nossas próprias frustrações diárias de um jeito diferente. Não como derrotas, mas como uma prova viva de que estamos em movimento, tentando afinar o nosso ISO existencial a cada instante. Estamos operando num modo manual. E tá tudo bem. Tá tudo bem. E para fechar essa nossa imersão de hoje, eu queria deixar um pensamento provocativo, baseado justamente nessa regra da distância interior que a gente conversou. Manda! Se a verdadeira distância não é medida em quilômetros, mas em semelhança de intenção e essência, de que realidade ou de que tipo de natureza humana nós estamos mais próximos neste exato segundo, puramente baseados no estado interno em que nos encontramos agora, sem sequer perceber. Fica a reflexão. O amor ao próximo não é apenas um mandamento religioso. É uma lei natural, gravada na estrutura da realidade. Mas ainda não estamos prontos para vivê-la plenamente. Tentamos impor regras e moralidades à sociedade, mas leis que não podem ser seguidas são apenas fantasias. Elas existem, são corretas, belas, talvez até verdades absolutas. Mas a humanidade ainda caminha para compreendê-las. Só quando percebermos sua necessidade e soubermos como incorporá-las à estrutura social e interna, poderemos transformar essas leis em realidade. Até lá, caminhamos no escuro, tateando entre a fé e a razão, entre o desejo e a renúncia, buscando um Deus que talvez sempre tenha estado dentro de nós mesmos.